desconstruções de valores infantis. Nós vamos falar sobre a desconstrução dos valores infantis, tá? Quem tem filho aqui? Tem filho? Então vamos falar sobre isso. Já que esse mês nós estamos vivendo, né, o mês das chamadas crianças dos reinos espirituais, que são as crianças, né, do mundo espiritual, as crianças do ocultismo, como elas trabalham influenciando a vida das nossas crianças. Então nós vamos falar sobre isso e um pouco também sobre a influência da mídia sobre as nossas crianças, tá bom? Então vamos lá. Aí diz assim: é triste sabermos que cada vez mais cedo as crianças estão sendo estimuladas no mundo das relações. Os pais deveriam proteger, ensinar e estimular atitudes corretas como valores saudáveis aos filhos, no que diz respeito às fases da vida e o tempo para cada coisa. Ao contrário disso, vemos a maioria deles aceitando, se nivelando aos ensinamentos degradantes, libertinos, vindos da mídia, que por sua vez acabam adoecendo a saúde emocional de muitos e principalmente das crianças. Lá no livro de Éfeso 6,4 diz assim: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. A mídia tem sido uma influência absolutamente nociva em nossa sociedade e principalmente sobre as crianças, desconstruindo assim valores indispensáveis à saúde de muitos. Os meios de comunicação, ao longo dos anos, têm estabelecido padrões distorcidos de valores, acelerando o descobrimento e o afloramento precoce da sensualidade e da sexualidade. A Bíblia diz, né, que os pais, eles devem ensinar às crianças o caminho por onde, né, a criança ela precisa andar. Só que nós percebemos, né, que infelizmente existem muitos pais que eles têm se nivelado, eles têm aceitado de uma forma muito pacífica os ensinamentos que têm vindo de quê? Da mídia. Os ensinamentos modernos, os chamados ensinamentos modernos, né? Que todo mundo faz, que todo mundo diz assim, mas isso agora é o mundo moderno, é a moda, né? Eu não sou mais careta, eu tenho que viver dessa forma. Muitos pais trabalhando porque trabalham fora, acabam permitindo que seus filhos, eles fiquem o tempo todo na frente de uma televisão, de um computador, não é isso? Ou às vezes esses pais, eles permitem que seus filhos precocemente desenvolvam relações de forma que esteja fora, né, da realidade daquela criança. Por quê? Porque a criança, ela não foi feita para se relacionar como um adulto. Ela tem um momento dela, né? Ela tem um momento dela para se desenvolver. Ela tem um momento da chamada o quê? Infância, da pureza. E o que a mídia faz? A mídia ela está desconstruindo, né, essa pureza, esses valores, a moralidade, inserindo as crianças em um padrão de vida totalmente tóxico. Totalmente tóxico. Você vê, nós vemos crianças, meninos e meninas, que hoje eles estão sendo inseridos ou incentivados a terem relacionamentos com 5, 6, 4, 3 anos, 7 anos, 8 anos. O menino hoje em dia, a menina, eles já não buscam mais brincar com brincadeiras inofensivas, puras. Eles já pensam já em se relacionar.
né? Eles já pensam em ter um relacionamento. Então eles querem tipo imitar, né? Como se eles fossem, porque criança é igual papagaio, tudo que vê copiam. Então, dependendo do meio em que essa criança ela esteja a viver, então ela vai aprender aquilo ali. Por isso que tem uma passagem que diz, né, as más conversações corrompem os bons costumes. Tem pais que ensinam aos seus filhos coisas corretas, que ensinam coisas boas. Mas é como nós já falamos até em outros estudos. Às vezes o pai e a mãe levam anos para construir valores no filho. Em cerca de alguns minutos, uma conversa com uma outra criança que não tem os mesmos valores, acabam corrompendo tudo aquilo que o pai e a mãe ensinou para aquela criança. Onde nós vemos crianças, né, se inclinando a um afloramento, a se aflorando para uma vida sexual ainda né, na infância. Vamos continuar aqui então. Aí diz assim: os meios de comunicação ao longo dos anos têm estabelecido padrões distorcidos de valores, acelerando e descobrindo o afloramento precoce da sensualidade e sexualidade. É comum o uso de roupas, danças, penteados, maquiagem, músicas, adornos, entre outras atividades que obstroem a inocência, destruindo a pureza e corrompendo o lacre infantil. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Provérbios 22:15. Então veja só o que fala no livro de Provérbios. Que o coração da criança, né? O coração da criança está ligado à insensatez, ou seja, o coração da criança naturalmente é emotivo. Criança é emoção, não é? Criança ela é conduzida pela emoção, mas se o pai e a mãe, se eles buscarem disciplinar aquela criança, colocando nela limites, ensinando a ela o caminho, procurando entrar no mundo dela, se relacionar com aquela criança, no sentido de que o pai e a mãe se façam presentes na vida do filho, da filha, então vai ter como aquele filho atentar, obedecer, dar ouvidos. Porque o pai e a mãe não pode simplesmente falar para o filho: olha, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Se o pai e a mãe não forem exemplos, como ele vai corrigir? Como eles vão corrigir essa criança? Como eles vão chegar para o filho e vão dar, né? Vão repreender, vão dar a disciplina? Então, é importante que o pai e a mãe façam o tempo e também coloquem as suas vidas de forma, né, a estar presente na vida daquele filho. Porque às vezes o pai e a mãe, eles trabalham fora, né, eles fazem muito tempo para eles, para as atividades deles. E o pouco de tempo que sobra, às vezes aquela mãe não quer dar atenção ao filho, ela quer dar atenção à manicure, ao cabeleireiro, ela quer fazer academia, ela quer passear com as amigas, ela quer estar na internet, no celular, e o pai é a mesma coisa. Às vezes chega cansado do trabalho, ele não quer dar atenção para o filho, ele quer o momento dele. Então, a criança vai sendo criada na frente da mídia, na televisão, no computador, com outros coleguinhas. Existem pais que às vezes fazem questão de que o filho desenvolva amizade com outras crianças na escola, mas não é para o filho ter uma vida social, é para eles terem mais uma casa para deixar os filhos. Para pegar o filho, ó, vai para a casa da sua colega. E às vezes até incentivam as crianças, né? Apoiam as crianças a entrarem em um relacionamento com 8, 7 anos, 10 anos, 12 anos, 5 anos. Tem pai que diz assim: meu filho é homem, tem que pegar as novinhas mesmo. Aí já vai colocando esses pensamentos, essas ideias na cabeça da criança.
Às vezes a mãe, ela quer se livrar da filha e não está nem aí. Se a filha está se relacionando com com um menino na escola ou até com menina. Não está nem aí. Então o que nós percebemos que a criança vai ficando na frente da mídia, da televisão, ela só vai aprendendo e absorvendo coisas podres, coisas nocivas, coisas que não têm verdadeiros valores, não têm fundamento para a vida dela e que só vai corrompendo os bons costumes. A inocência, a pureza, vai tirando o lacre daquela criança. E é claro que o mal não é bobo. Nós não podemos nos esquecer que o diabo, ele tem sede nas crianças. Ele tem sede, né, de corromper esse lacre, de tirar essa pureza. Por quê? Porque quanto mais cedo a criança se corromper, a criança deixar de ser pura, mais almas ele vai ter no inferno. Ele vai ter mais gente para poder levar para o inferno. Então o diabo, ele tem pressa de fazer com que a criança ela venha se corromper através dos funks, né? Dessas músicas que são degradantes, essas músicas cheias de pornografia, de linguajar obsceno. Às vezes leva o pai, né? Ou a mãe. Às vezes leva o pai e a mãe, né? A se utilizarem, né? Dos funks, se utilizarem dessas músicas dentro de casa, no carro, e isso já vai ficando na cabeça daquela criança. Ela vai sendo criada como se tudo aquilo fosse algo natural, como se já fosse, né, algo que faz parte do cotidiano dela, que faz parte do cotidiano, quando na realidade, né, a criança só está sendo corrompida, destruída. Aí diz assim, já não vimos mais meninas e meninos, né, brincando com brincadeiras inocentes. Meninas brincando de casinhas, meninos brincando com jogos lúdicos, né, ou lúdicos. As brincadeiras saudáveis e inocentes têm dado lugar a um mundo emocionalmente adoecido e uma mente cheia de conflitos. Você vê, né, que à medida que essas crianças vão crescendo, e vão se entregando de uma forma precoce a valores, né, corrompidos, a coisas erradas, o que vai acontecendo? Né? O que vai acontecendo de verdade? Vai acontecendo que essas crianças são aquelas que hoje estão aí cheias de depressões, cortando pulso, braço, passando gilete, pessoas cheias de conflitos, porque na realidade foram crianças que não foram assistidas pelos seus pais, ou não foram ensinadas como deveriam ter sido ensinadas, né? Dentro dos padrões de uma vida que não seguiu o seu curso, a sua etapa como manda o figurino. Aí diz assim, onde relações precoces têm feito parte do cotidiano de meninos e meninas, e muitas vezes tendo seus pais como apoiadores. Então os pais, às vezes, eles acabam sendo apoiadores dos filhos naquilo que diz respeito, né, a essa vida precoce dos filhos, né? A inserir os filhos numa vida errada, precocemente. Os próprios pais acabam dando esse apoio. Aí diz assim, lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 7, fala assim, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa. Olha só o que a Bíblia fala. Quando estiver andando pelo caminho, tá vendo? Quando se deitar e quando for se levantar. Então você vê a orientação que a palavra de Deus nos dá. Que nós somos aqueles que temos que ensinar para os nossos filhos a todo tempo a palavra de Deus. Nós temos que ensinar os bons costumes, nós temos que ensinar
sobre as virtudes, sobre os valores, né? Sobre quem é Deus, sobre o caminho, as escolhas. Nós que somos pais, nós temos que buscar sermos influenciadores dos nossos filhos. Por isso nós não podemos estar a todo tempo criticando os erros dos nossos filhos, porque às vezes a criança, ela acaba ficando desanimada. Por quê? Porque é muito fácil se enxergar o erro, o defeito. É muito fácil o filho errar e a gente chegar e falar assim, ó, você não fez, você errou, você deixou de fazer, não é verdade? Mas quando o filho acerta, às vezes uma prova que tirou uma boa nota, ou até alguma coisa que ele fez no quarto, ou até mesmo em casa, tirou um lixo, o pai e a mãe dizem assim, muitas vezes não fez mais do que a sua obrigação, mas não dá aquele elogio, sabe? Não aponta aquela virtude, olha, ele fez, ele nunca faz, mas ele fez, ela fez. E isso é um defeito muito grave. Porque é igual nós lemos lá no início, pais, não irriteis os vossos filhos. Porque o pai e a mãe muitas vezes têm essa tendência de só criticar. De só criticar. E o diabo, que não é bobo, ele é oportunista, ele aproveita as oportunidades. Então, o que ele faz? Ele pega aquela criança, né? E começa a trabalhar na mente dela. Ó, teu pai não é teu amigo, tua mãe não é teu amigo, eles não te compreendem, eles não te entendem. Então eles vão começar a querer ter outros amigos, né? Até amigos imaginários, eles vão seguir o conselho dos amigos imaginários. E se isso estiver acontecendo com eles, eles não vão se abrir com o pai e com a mãe, porque não tem aquela visão de que o pai e a mãe sejam seus amigos. Eles vão desenvolver amizades lá fora com outras crianças e vão se corromper dando ouvidos àquela criança, porque aquela criança lá fora, tudo que eles fazem, aquela criança apoia. Diz que está certo. Pô, cara, por que ele faz isso contigo? Ainda vão botar seu filho contra você. Quantas mães que nós atendemos hoje, que a filha saiu de casa para se relacionar com mulheres mais velhas. A filha ainda é uma jovem, mas está morando amigavelmente com mulheres mais velhas. Por quê, hein? Por quê? Porque ela encontrou naquela mulher mais velha o que ela não encontrou de repente na mãe. O apoio, a compreensão, né? A mãe só fazia irritar. Ou então, a mãe deixava o tempo todo na casa da vizinha, porque ela era muito ocupada. A mãe às vezes é muito ocupada. Ela não tem, ela trabalha fora e por outro lado, quando o tempo que ela tem que cuidar dela. O pai é a mesma coisa. Tem pais que não têm a coragem, às vezes, de ir em um evento na escola do filho. Não vai em um evento. Nem no dia dos pais, às vezes, ele dá a presença dele lá. Sendo que são os pais que têm que conduzir os filhos. Não são os filhos que têm que ficar correndo atrás dos pais. Os filhos devem reverência, devem obediência, mas quem está na frente para poder instruir somos nós. Então, é onde aqui na palavra fala que a todo tempo nós temos que fazer a nossa parte. A todo tempo somos nós que temos que nos esvaziarmos muitas vezes, nos sacrificarmos para estarmos dentro da vida dos nossos filhos. Quando o filho estiver muito longe, muito distante, somos nós que temos que buscar, entrar na vida deles, para saber o que está acontecendo. Porque o pai e a mãe muitas vezes não fazem dessa forma, aí depois se surpreende quando pega a mochila do filho e encontra lá um baseado, encontra um saquinho de cocaína. Mas por quê? Porque ele deixou a vida daquele filho correr à reveria. E a Bíblia manda nós estarmos dentro da vida dos nossos filhos, a todo tempo. É claro, nós não vamos sermos pessoas chatas, mas nós temos que buscarmos, com sabedoria, nos fazermos pessoas agradáveis para com os nossos filhos. Tem pai e mãe que só vive com a cara feia. Tem pai e mãe que são irritadiços. Existem pai e mãe que o tempo todo eles são carrancudos.
São azedos, amargos, de espírito amargo. Nem permite a aproximação dos filhos. Não sabe dar um abraço, não tem afeto. Amém, pessoal? Acredito que os pais possuem papel fundamental no resgate de valores, da moralidade. É indispensável que entendamos que a televisão e a internet foram feitas para entretenimento do povo e não para ser babá eletrônica dos nossos filhos. Né, pessoal? Internet não é babá eletrônica não, tá? Aí diz assim, lá em Provérbios 22:6, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E o mesmo com o passar dos anos, né, não se desviará deles. É imperativo e necessário também que entendamos que queimar etapas, em vez de significar promoção social, representa regressão emocional para muitas crianças. Então, nós temos que entender que nós não podemos pular as etapas na vida dos nossos filhos. Criança tem que ser criança. Mesmo que a criança só conviva com os adultos, nós não podemos pegar os nossos problemas e inserir nos nossos filhos, nos nossos netos. Porque se você levar a criança num psicólogo, ele vai entender que a criança, ela está vivendo uma fase, né, adulta de forma precoce. Eu me lembro que quando na época eu tinha escola, né, eu tinha um aluno que ele não conseguia fazer o dever, ele não conseguia assimilar a matéria, porque ele trazia consigo as preocupações de dentro de casa, porque a mãe tinha mais 6 filhos e ele era aquela criança que ele era o mais velho e como não faltou gás dentro de casa, ele tomou para si a responsabilidade de chefe da família. E o menino tinha 6 anos de idade. Ou 7, perdão. Por aí. Ele era novo. Então, aquele menino, ele estava, né, de uma forma, ele estava pulando as fases da vida dele. Quer dizer, ele era uma criança, mas ele não tinha vida de criança. Ele tinha vida de alguém que era um adulto. Porque ele tomou a responsabilidade daquela casa, dos irmãos, da mãe para si. E quantas não são as meninas hoje, né, que estão vivendo aí de forma sensualizada, achando que tem 20, 25 anos, quando na realidade às vezes tem 9, tem 10, tem 7, mas já falam em namoro, em casamento, batom, maquiagem, não é isso? Isso aí, elas estão já vivendo uma vida sexual precoce, uma vida, né? Elas estão aflorando para uma coisa que não é o tempo delas ainda. A mesma coisa os meninos. Amém, pessoal? Lá no livro de 2 Timóteo 3, no capítulo 3, 14 e 15, diz assim: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Então, olha só. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Olha o que a Bíblia fala. De quem seu filho tem aprendido? Com quem seu filho tem aprendido? Porque quando a pessoa aprende, né, com o que é certo, com o que é justo, com o que é valoroso, com pais prudentes, sensatos, né, ele vai crescer para a sabedoria, ele vai crescer para o ensino, ele vai crescer para ter uma vida de valor. Mesmo que um dia ele até venha se desviar, mas aquela semente está plantada dentro, né? Está plantada dentro daquela criança, porque
Está escrito, ensina a criança o caminho por onde ela deve andar. Porque a palavra que sai da boca de Deus, ela não torna vazia. Então mesmo que, mas meu filho, eu criei na igreja, criei na escolinha e se afastou. Mas a semente não está morta. Você não deu para o seu filho semente morta. Você deu sementes vivas. E essas sementes, o Espírito Santo, na oportunidade, no tempo certo, ele vai germiná-las e vai trazer seu filho num resgate. Ele vai salvar teu filho, tua filha. Porém, nós que somos pais, nós precisamos permanecer na fé, na comunhão, na oração, joelhos dobrados, fazendo votos no altar de Deus, para que essas sementes continuem vivendo dentro dos nossos filhos. Se nós nos afastamos, porque, não estou vendo nada acontecer, meu filho se desviou, eu estou na igreja há muito tempo e não está acontecendo nada. Se nós nos afastarmos, então o que vai acontecer a partir do momento que nós nos afastarmos? As nossas sementes vão ser sementes infrutíferas. O Espírito Santo não vai ter como trabalhar na vida dos nossos filhos. Porque a raiz dos nossos filhos está onde? Em nós. Na nossa fé. Então nós precisamos, prosseguir. Por quê? Porque o diabo ele também prossegue, ele tem prosseguido, O diabo ele também tem prosseguido como? Em obsediar nossos filhos, em trazer tudo que é do mal. Agora esse mês de setembro, por exemplo, Quantas não são as crianças que infelizmente vão ser vítimas das obras dessas chamadas crianças espirituais do mundo do oculto? Espíritos que atacam diretamente a vida das crianças. Espíritos que vão, estão de olho nas crianças para trazer todo tipo, de corrupção precoce, de poder levar as crianças a se obstruírem de forma a se tornarem para ele, para o caminho mau. Então nós temos que estar vigilantes em relação a isso e buscarmos cuidar das nossas crianças. Amém? Então fica aqui mais um estudo dessa semana e que Deus abençoe a todos vocês que nos têm seguido nas redes sociais. Espero que vocês possam curtir, compartilhar e querendo estar aqui conosco em todas as terças-feiras, 9 horas da manhã, Avenida Suburbana 4242, no salão principal. Estaremos juntos fazendo aí essa aula presencial para que você venha crescer. E se você tiver alguma dúvida e quiser alguma orientação, pode vir aqui nos procurar que nós vamos tirar suas dúvidas. Seja forte, aguente firme, sei que tudo isso vai passar. Boa notícia logo vai chegar, não desista de acreditar. Eu vou lutar daqui, eu vou